A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos moradores do coração, Still Small Voice Brasil. Meu nome é Israel Camargo, sou o tradutor das mensagens desde 2016, se não me engano. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é para esticar a questão do testemunho, mas é de poder trazer alguns pontos importantes, comentar alguns pontos importantes desta mensagem aqui. Antes mesmo de iniciar, eu gostaria de dizer que esse pensamento, de poder comentar esse vídeo, trazer para os irmãos, já era uma iniciativa que veio há cerca de uns 2 dias antes de essa mensagem ser postada, né? De repente me veio na minha mente o desejo de fazer isso como se fosse uma live, né? Uma live podendo explicar. Mas eu sei que em uma live viria muitas questões até mais abertas, mais abrangentes. No entanto, enquanto essa live, um dia vai acontecer aqui, se Deus quiser, essa live em nosso canal vai acontecer, eu venho brevemente agora fazer os comentários dessa mensagem. Por que essa mensagem específica? Porque, meus irmãos, desde o início nesse ministério, é o Espírito Santo quem conduz esse ministério, Desde o início é Jesus Cristo trazendo as mensagens dele por meio de Madre Claire nos Estados Unidos para os que falam em português. E o Senhor ergueu pessoas no passado, para fazer esse trabalho, esse ministério, e ele deu prosseguimento a esse ministério. Esse ministério enfrentou duras perseguições, Esse ministério enfrentou duras indiferenças quanto à fé, das pessoas que pararam no caminho e não deram a continuidade a esse ministério, Então, é um trabalho árduo. E, de repente, o Senhor Jesus, nesse momento, como se ele estivesse me dando um breve cutucão, Comenta essa mensagem, comenta essa mensagem. E então Deus tem propósito em todas as coisas, Diz a palavra do Senhor que não volta vazia. A palavra de Deus mesmo, a palavra que o Senhor manda dizer, ela não volta vazia. Essa é a palavra que não volta vazia, É aquela que o Senhor dá a direção. E a gente apresenta na mão do Senhor em orações, e o Senhor, Ele é quem fala. Ok. O vídeo é Não Perca Jesus de Vista. É a mensagem do dia 20 de janeiro de 2023. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai me trazer a direção das palavras que devem ser comentadas sobre esse vídeo para esclarecer dúvidas dos inscritos no canal do Brasil, Então, que esses pequenos comentários possam te ajudar na caminhada. Por quê? Porque Jesus está no horizonte, no nosso horizonte, sempre esteve no horizonte dos moradores do coração, sempre. Só que estamos enfrentando grandes lutas, grandes provas, e o Senhor quer refinar em nossa vida a armadura e quer nos refinar nos dons. Em algumas mensagens anteriores, o Senhor Jesus disse que fomos escolhidos a dedo, Então, nós temos aí um pouco mais de 5.000 inscritos no canal Still Small Voice Brasil. Isso significa que todos estão assistindo? Não, É uma coisa já que até cultural de alguns, de todos esses que se inscreveram, clicar em inscrever-se, porque tem interesse em acompanhar o canal. Alguma coisa chamou a atenção do inscrito.
digamos que a maioria, desde o início, né? Desde o início havia um interesse acerca do arrebatamento. Isso foi muito aflorado, né? Desde o início do canal, ainda nas mensagens voz mansa e suave, e depois Tios Malvoz Traduções, né, que foi uma continuidade, né, das mensagens. E hoje Tios Malvoz Brasil, um dos pontos primordiais desse canal era sobre o arrebatamento. O arrebatamento aqui e ali, e aqui e ali, e observando os sinais dos fins dos tempos, até que Jesus, né, trouxe uma ampliação da observação do arrebatamento ligado à santificação, santidade, né? Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, a preocupação que Jesus tem com o rebanho dele é que o rebanho esteja preparado para ver ele no arrebatamento, né? Então, essas mensagens sobre santidade no canal foram diminuindo o interesse. Muitas pessoas no canal foram perdendo o interesse de santidade, ou seja, ficando somente com mensagens de arrebatamento e curiosidades acerca do arrebatamento. O que é isso? Ataques espirituais, né? Ataques do mal de inúmeras formas, levando as pessoas, dispersando as pessoas, né? Atacando a curiosidade das pessoas, deixando as pessoas totalmente dispersas. Né? Muitas mensagens foram trazidas para nós falando que o inimigo também tinha essas estratégias de nos tirar da pista. Né? Quem está realmente acompanhando as mensagens vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, mais um ponto. Primeiro eu estava falando sobre arrebatamento. O outro ponto era a questão da santidade, que Jesus falou, né? Sobre santidade. E a necessidade de nosso Senhor Jesus, a sua igreja, em equipar a sua igreja com armas espirituais de discernimento, né? Então, para que a igreja inscrita, né, no canal pudesse entender o que é ataque espiritual, batalha espiritual, e se resguardar em santidade para que então estivesse pronto para o arrebatamento. Você vê como uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. E por que eu falo assim? Porque desde o início, né? Alguns irmãos aqui também acompanham desde o início, então eles se identificam com isso que eu estou dizendo. Mas para quem está chegando agora, ainda não pegou direito, né? Nós temos aí atualmente temos em torno de 200 a 300 pessoas que visualizam as mensagens né, e que escutam. Digamos que entre 200 e 200 pessoas são bem fiéis, né, a acompanhar as mensagens. Eu vejo que encosta 300 a 400 pessoas de visualização. Temos cerca de uns 2 ou 3 dislikes, ou seja, pessoas que não concordam, né, com determinada mensagem, mas também que não entram nos comentários para perguntar, e então isso falta para esses, né, eles continuam ali acompanhando, né, discordando, mas não avançando, porque assim, há desejo, né, de ajudar pessoas que discordam, com certeza. Há desejo de nosso Senhor ajudar essas pessoas que discordam e há desejo nosso, que estamos nele, de ajudar. Ou seja, falta preparo em nós para ajudar? Não. Jesus equipa quem está nesse canal para comentar e ajudar as pessoas que têm dúvidas, né? E aprender exige perguntar, né? Saber das coisas exige que a gente se pressione. O Senhor Jesus diz, né, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é um ponto fundamental nosso. Ir, acompanhar. Vamos para a Bíblia, exemplo dos discípulos, os mais pequeninos, os mais próximos de Jesus. Esses perguntavam a Jesus. Perguntavam a Jesus.
Jesus testava todos eles? Testava. Mas os que realmente queriam perguntavam. Mestre, não entendemos. Mestre, o que o Senhor quis dizer? Mestre, isso, mestre, aquilo. E o Senhor Jesus agradecia ao Pai porque estava revelando aos pequeninos. Isso é um prazer incrível, um prazer incrível para Deus quando os seus filhos perguntam as coisas, né? Quando seus filhos vão à frente, ok? Mas agora vamos seguir em frente aqui com os comentários da mensagem, né? Eu estava falando sobre arrebatamento e de repente seguiu para santidade, né? Então vamos santificar, Jesus quer santificar a igreja. Agora, para santificar a igreja é necessário também que a igreja esteja resguardada em discernimento e equipamento espiritual para enfrentar os ataques. Ok? E assim a gente segue, né? Expiando os nossos pecados nas faltas que Madre Claire é exposta e ela se deixa, né, refletir as suas faltas no espelho dela, que é Cristo, e ela é espremida nas experiências e traz para nós experiências mediante as fraquezas dela. O Senhor aperfeiçoa a força dele na vida dela e, por consequência, em nossas vidas também, porque a gente se identifica com as faltas de Madre Claire. Não é mesmo? Um dos pontos fundamentais a gente vai observar agora nessa mensagem. Vamos para a mensagem. Não perca Jesus de vista. A mensagem do dia 20 de janeiro de 2023, comentada, ok? Querido Senhor, ajuda-nos a não te perder de vista e a permanecermos firmes no caminho divino que tu traçaste para nós. Amém. Madre Elizabeth teve um sonho, né? Ela estava sonhando. John e eu, ela começa a dizer, né? John e eu acabamos de entrar em uma pequena sala que era toda de adobe, toda enfeitada, branco puro, com duas longas mesas de piquenique de ponta a ponta. Ela pegou o seu rosário para começar a rezar com o grupo de oração, né? E ela notou que o crucifixo estava faltando. Ok, duas mesas longas de piquenique. Era o momento da refeição, né? O momento da comunhão. Uma comunhão ligada à oração. Ela ia começar a rezar rosário. Tem muita gente no canal que ainda não tem, né, um exercício com o Santo Rosário. Isso são outros pontos fundamentais, né? Nosso Senhor Jesus tem falado em outras mensagens, falado e comentado sobre o Santo Rosário, Madre Claire também, né? Tudo começou aqui no canal por meio do Terço da Divina Misericórdia, né? Foi nos apresentado lá atrás, no tempo ainda das traduções, onde muitos evangélicos, né, acompanhavam o canal, foi traduzida a palavra terço para devocional. Eu também estava começando, né? Eu vim de família cristã evangélica. Eu ainda não entendia os mistérios da Igreja Católica, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não entendia, então eram mistérios. E naquela época eu encontrei um sinônimo, né, de chaplet, ou seja, Divine Chaplet Mercy, né, que seria o terço da Divina Misericórdia. A palavra chaplet entrou em um grande polêmica no passado. Tinha gente que quis até barrar mensagens, impedir traduções no canal, e o Senhor não quis isso, né? O Senhor quis continuação nesse ministério. Isso foi um dos motivos de muitas pessoas deixarem o canal, muitas pessoas abandonarem o canal. Mas o que houve? O que foi? Foi falta de dom do discernimento de espíritos. O dom do discernimento de espíritos está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que é uma das armas no qual Jesus estava equipando e está equipando a sua igreja, principalmente para o fim dos dias. Esses dias são necessários ter o dom do discernimento de espíritos, para entender quando vem do alto ou quando não vem, né? Então, o terço da Divina Misericórdia foi o primeiro.
foi chamado de devocional, né, da Divina Misericórdia no passado, e depois fomos entendendo o que era realmente o terço. Agora nós temos o Santo Rosário. Convido os meus irmãos a pesquisarem o Santo Rosário, a mergulharem a fundo acerca do Rosário, ou fazer mais perguntas para nós também aqui, né, no canal, acerca do Santo Rosário. Ok? Então, aqui no parágrafo, Madre Elizabeth estava sonhando, ela pegou o rosário e começou a rezar com o grupo e notou que o crucifixo estava faltando. Continuando a mensagem, comecei a procurá-lo por todo o chão e pedi a outros que me ajudassem. De repente, havia uma linda criança de uns 6 anos sentada na ponta da mesa. Ele disse: "Aí está o seu crucifixo", apontando para o chão, perto de onde Madre Claire estava. E Madre Elizabeth disse: "Obrigada", e estava pensando: quem será essa pessoa? A criança continuou: "Você jamais queira perder Jesus de vista. Ele é o capitão do seu navio, onde você precisa manter seus olhos nele." Então Madre Elizabeth diz: "Eu pensei que esse menino estivesse certo em suas palavras. Então eu perguntei a ele: quem é você? E ele respondeu: um servo como você." E ela percebeu que foi enviado por Deus. Ela sentou ao lado dele e disse: "Estou ouvindo." Amados, nesse parágrafo seguinte, a gente pode ver que vou fazer uma pergunta breve aqui, como Madre Elizabeth tem discernimento de espírito ao ponto de confiar nas palavras dessa criança. É isso que tem faltado muito, né? Isso que tem faltado muito na Igreja do Senhor de modo geral. Discernimento de espíritos, dom do discernimento de espíritos. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Eu vou abrir ela em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, estou com a Bíblia, você pode acompanhar com a Bíblia também, né? O apóstolo São Paulo disse aos Coríntios, a partir do capítulo 12, versículo 1, a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Versículo 4. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então, a gente vê no versículo 10 que o apóstolo São Paulo fala sobre o dom do discernimento de espíritos, que seria para identificar quando o espírito vem do Senhor e não vem, né? Por isso que é necessário ter esse dom. Por isso que é necessário pedir a Deus esse dom. Esse dom foi derramado sobre o canal e os irmãos moradores do coração desde o início. Dom de interpretar sonho, interpretação de línguas,
Deus derramou tantos dons desde o início do canal até hoje. E nós estamos aqui. Um dos dons que o Senhor me concedeu por graça é de discernimento de espírito. Senão eu não conseguiria traduzir, meus amados, não conseguiria traduzir essas mensagens por meio, sem esse dom, né? Então, voltando à mensagem. A nossa irmã Madre Elizabeth conversa com uma criança em sonho, lembrando aqui que é um sonho, né? E essa criança fala com ela e ela identifica as palavras dessa criança com discernimento de espírito, né? Olha o que novamente a criança diz: você jamais queira perder Jesus de vista. Ele é o capitão do seu navio. Então você precisa manter seus olhos nele. O que eu quero dizer com isso? Talvez você escute um cachorro latindo no fundo, é aqui no vizinho, tá tudo bem. Estou fazendo essa gravação mais aberta, né, sem muita edição. O que a mensagem diz? Voltando à mensagem. Madre Elizabeth ouve uma criança falando: você jamais queira perder Jesus de vista. Ele é o capitão do seu navio. Então você precisa manter seus olhos nele. Madre Elizabeth, ouvindo essas mensagens, ela recebe uma certeza no coração de que é um servo enviado por Deus. Como saber disso? Porque é necessário, para discernir os espíritos, ouvir os espíritos. Não tem como você saber discernir os espíritos sem ter um conhecimento prévio das Escrituras, da caminhada com o Senhor, né? Não tem como você ter um conhecimento prévio, como você discernir sem ter um conhecimento prévio. E você não fica em confusão, você não fica com dúvida. Quando... mas irmão Israel, por que eu tenho dúvida? Você pode perguntar para mim. Porque você ainda não está firme no que você lê, no que você ouve. Você ainda não conhece direito as palavras de Jesus. Você ainda não conhece direito o Evangelho. Então você não consegue discernir direito. Se você não conseguir conhecer o básico, que é o que Jesus deixou escrito nas Escrituras, é o básico. Para você começar a ouvir Jesus, que excede o entendimento, né? Que excede o entendimento, que a palavra se torna viva e eficaz no seu discernimento, ela transcende, ela se eleva da Bíblia, né? Se eleva de livros sagrados, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Se você está acompanhando uma escritura que não seja a Bíblia, mas ela é inspirada nas escrituras bíblicas, né? É escrita por algum ministro, algum mestre que estudou a palavra, você vai entender e identificar o que aquele ministro ou mestre está dizendo, porque você conhece basicamente a escritura, para que você não seja enganado. É a mesma coisa que acontece nas mensagens de nosso canal. Você basicamente tem que conhecer as escrituras para saber o que você está ouvindo nas mensagens do canal, né? Então, a gente voltando à mensagem aqui. Madre Elizabeth identifica com discernimento de que quem falou com ela, esse ser espiritual, falou com ela e veio da parte de Deus. Ela diz: percebi que ele foi enviado por Deus. Sentei-me ao lado dele e disse: estou ouvindo. Primeiro ponto para discernir é ouvir. Mas como eu não serei enganado? Você tem que ouvir e você depois vai pôr para discernir o que você ouviu. É fundamental. Por que eu quero trazer isso nessa mensagem? Porque, olha, muitas pessoas no canal perderam discernimento, ficaram confusas, desacreditaram
e foram para lá levados com vários ventos e perderam o discernimento. Perderam o discernimento. Então, o menino de aparência angelical, voltando à mensagem, o menino de aparência angelical continuou: fortes e fortes corredeiras estão chegando. Tenho a sensação de que ele quis dizer no ano de 2023. Isso me lembrou da visão do padre Ezequiel sobre nosso barco, passando por um triturador e todos os caras pulando e consertaram o navio. O menino continuou: todos vocês precisam ficar no barco que o Senhor está conduzindo e navegando. Se algum de vocês sair do barco, não será tão fácil para vocês. Eu estava pensando exatamente o que ele queria dizer com isso quando ele interrompeu meus pensamentos e disse: o Senhor está dizendo que se todos vocês permanecerem com o bom plano que ele tem para vocês e não se desviarem de seu caminho, então vocês sobreviverão ao que está chegando. Vejam, ouçam, que era necessário primeiro ouvir o ser espiritual para poder saber discernir o que ele está dizendo. Em outros momentos no canal, né, Jesus com Madre Claire estava falando que para a gente aprender a identificar a voz de Jesus, identificar a voz de Jesus por meio de outros seres celestes, é necessário ter o dom de discernimento de espíritos. É necessário, senão não dá para a gente continuar e avançando. Mais à frente nessa mensagem, a gente vai ver que Madre Elizabeth tem a visão de que aquela criança era o anjo dela, que cresceu, tomou forma de anjo novamente, e ele, cheio da glória de Deus. Ah, mas será que era a glória de Deus mesmo? Não, ela não pôs em xeque, ela não questionou nada disso. Esse que é o grande problema de nós cristãos. A gente tem que entender as coisas, não é para ficar colocando tudo em dúvida. Jesus falou que o reino de Deus é dado e concedido àqueles que têm um coração puro, os pobres de espírito, um coração inocente como o de uma criança. E uma criança não fica questionando o tempo todo. Esse é o objetivo desses comentários dessa mensagem, meus irmãos. Dessa mensagem. O objetivo dessa mensagem é ajudar ao que todos que estejam acompanhando o nosso canal tenham uma breve humilhação diante do Senhor, reconhecimento diante do Senhor, que precisa analisar esses pontos em questão com Jesus. Não estou falando comigo, não estou falando não questione minhas palavras, receba com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai receber o que eu estou dizendo. Porque ele não é Deus de confusão. Você precisa ter dom de discernimento de espíritos para você entender. E o dom do discernimento de espíritos vai te confirmar as coisas. O Espírito Santo vai testificar no teu espírito de que você é filho de Deus. E os filhos de Deus sabem ouvir a voz do seu pastor. As ovelhas que conhecem a voz de Deus seguem ele. Não questiona a voz do Senhor. Você tem que saber o que Jesus fala por meio de outros vasos. Você tem que conhecer as palavras, você não tem que ficar questionando o tempo todo. Você tem que pedir a unção do Senhor, a virtude do Senhor em sua vida, para que o Senhor te liberte de questionamentos, de autocríticas, de o tempo todo ficar criticando. Você perde a inocência de Jesus na sua vida. Você fica o tempo todo questionando, você perde a inocência. Jesus quer te dar o reino de Deus, você fica questionando o reino de Deus. Como você vai receber o reino de Deus se o que você tem ainda é uma pomposidade teológica cheia de orgulho e enrustido? Você está travado como um fariseu. Me perdoe dizer isso. Jesus queria que os fariseus fossem libertos também. O que eu estou falando aqui, me perdoe, meus irmãos. Jesus quer libertar os questionamentos que exageram, que ferem a inocência da noiva. Nós somos noivas do Senhor. O Senhor quer limpar nossas vestes. É por isso que o Senhor quer limpar, quer aumentar a gente com dons espirituais. E Ele não consegue dar porque a gente questiona demais.
Jesus chamou para o terço da Divina Misericórdia. Quem ainda está questionando no canal? Jesus chamou para o Santo Rosário. Quem ainda está questionando? Maria e os santos. Quem ainda tem dificuldade quanto a isso? Eu faço essas perguntas sinceras aqui para quem já conhece esse canal, quem ouve minha voz já há um bom tempo e ainda tem questionamentos. Mas você tem um comentário logo embaixo dos vídeos para você fazer perguntas. Você não pode ficar se deixando levar por será que isso realmente é? Eu só vou reter o que é bom. Eu só escuto Madre Claire, retenho o que é bom, né? Aquilo que eu não creio, eu não pego. Não é isso que a palavra de Deus fala. É para você saber, sim, né, questionar as profecias, saber ouvir, retende o bem de todas elas, tá certo? Biblicamente, não estou contra as escrituras, não. Mas tenta buscar mais inocência no Senhor para você ouvir mais dele. Porque o que diz Jeremias 33:3, o famoso versículo que fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aí você vai lá na igreja cantar: eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Quer dizer, aí você vem no canal, ouve as mensagens e continua do mesmo jeito. Com medo, questionando, criticando. O Senhor quer te dar algo novo, mas você ainda critica. Então, que esses pontos que eu estou dizendo te ajudem a ter discernimento. Te ajudem a ter discernimento. Peça ao Senhor nesse momento comigo. Vou fazer uma breve oração. Me perdoe pelo vídeo comprido. Mas você que chegou até o final do vídeo, essa mensagem é para você. Aquele que não chegar, não chegou, perdeu a bênção, porque antes mesmo de eu ter feito esse vídeo, eu orei. Eu falei com o Senhor, pedi direção. Eu não fiz oração no vídeo, né? E também creio, e pode acreditar, que todas as mensagens que nesse canal são postadas são feitas com sua devida oração e apresentação antes, para outras pessoas chegarem e somente criticar e sair andando. Então, você que faz isso, você que critica a mensagem, que só chega, escuta, tira só o que quer e sai andando, o Senhor quer tratar com você também, porque Ele ama você. Ele ama você. Ele nos ama. Ele quer, sabe? Estamos em grandes ataques espirituais, viu? Se você ainda continua com toda essa crítica e achando que tá super bem com Jesus e que tá, não, você se baseia somente no que você crê, né? E o Senhor não vai mudar mais nada em sua vida. Você tem totalmente o conhecimento teológico. Você foi chamado para ficar questionando. Não, você não foi chamado para ficar questionando. Você tem que tomar cuidado com isso, porque esse espírito de discórdia é sim espírito de discórdia e de divisão. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele reúne unidade de fé. Vá ler Efésios capítulo 4. Medita em Efésios capítulo 4. Amém? Essa palavra para quem questiona, que está ouvindo essa mensagem. Para quem quer aprender sobre dom de discernimento de espíritos. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Pai, aqui está a mensagem entregue a essas vidas. Concede-me, Senhor, palavras nessa oração. Por favor, ó Pai, em nome de seu amado Filho Jesus. Abençoa, Jesus, cada alma que está ouvindo essa mensagem, com o dom do discernimento. Toca, Senhor Jesus, nos corações. Primeiramente, Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, limpa-nos dos questionamentos, todos os espíritos malignos das críticas, dos julgamentos, dos falsos julgamentos contra o canal, contra a Madre Claire, contra o refúgio. Pessoas que estão enfrentando ataques, mas elas podiam estar sendo atacadas juntamente conosco e ajudando a expandir esse ministério com amor
incondicional com que o Senhor deseja. Como diz em sua palavra dada a São Paulo, o amor, a caridade, tudo crê. Senhor Jesus, venha ampliar nos corações dos que ouvem essa mensagem esse amor que tudo crê, que tudo suporta e que eles possam estar, os que questionam, que possam estar do lado dos que são questionados, que possam estar do lado dos que são mais perseguidos, porque Jesus, o Senhor, chama seu povo a ser mártir juntamente contigo. O sangue dos seus filhos, dos mártires, é a alma da sua igreja. Uma igreja que sofre e que não persegue. Uma igreja que é perseguida, mas que não persegue. Abençoa, Jesus, todos estes. Abençoa, Jesus, todos estes com unidade de fé. E os inimigos desse canal, os inimigos das mensagens, sejam abençoados com a unção dessa unidade aqui. Que eles possam entender que o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça da sua igreja. E que o Senhor está reconstruindo a sua igreja por meio de nós, moradores do seu coração. Nos perdoa, Senhor, se somos falhos e fracos, que não te agradam. Mas aperfeiçoa em nós o seu poder, na nossa fraqueza. Faz de nós o teu querer, Jesus. Desperta nos teus filhos o desejo sincero de buscar o conhecimento da sua igreja, onde ensina sobre o Santo Rosário, onde ensina o terço da Divina Misericórdia, onde aniquila as mentiras e pega todo o estado puro, todo o pensamento puro que veio do Senhor, as boas intenções do Senhor, o que é louvável, o que te glorifica em todo esse ministério. Nós te pedimos, ó Jesus, em teu nome, Senhor Jesus, pela intercessão da Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, a Mãe que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, a vossa Mãe Santíssima. E queremos concluir juntamente falando com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus Filho e Mãe nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai para que as vontades de Deus, as vontades do Cristo, seja sobre nós, seja sobre o canal, seja sobre todas as mensagens, a virtude que está sobre ti, Mãe agraciada, cheia de graça, a graça que está sobre ti, seja sobre todos os inscritos neste canal, que essa mensagem toque os corações e que todos nós venhamos nos humilhar e orar e buscar a face do Deus Todo-Poderoso e se converter dos nossos caminhos, ó Mãe. Nós rogamos por ti, para que rogue por nós, para que haja esse vinho novo sobre nós. Só que é necessário que a gente busque o avivamento, o odre novo seja sobre nós, para que o vinho novo nós recebamos. Essa é uma palavra do avivamento. E eu rogo a ti, Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos moradores do coração, quero estender o convite mais uma vez a todos que acompanharam esse breve comentário, né? Sobre o vídeo, também fala sobre parar de reclamar. Esse vídeo é completo, depois eu te aconselho que assista novamente a mensagem original, traduzida, e convido você a participar dos nossos grupos de WhatsApp, né? Nós estamos juntamente ali no grupo de WhatsApp. Temos 2 grupos, um grupo onde só acompanha as orações, só acompanha as mensagens, e tem um grupo de interação também, onde você pode estar conhecendo a gente, conversando com todos os membros do grupo. Temos mais 2 administradores ali,
que também estão de braços abertos para receber vocês. Amém? E que Deus abençoe vocês com o dom do discernimento. A palavra de avivamento à Santa Igreja é a palavra que Jesus quer, de renovar o nosso odre. Porque não pode, como pode receber vinho novo, né? Se o odre não está renovado. Não tem renovo. Não se esqueça disso. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.